Eu não conheço o canal desse cara. As pessoas me mandaram porque ele falou alguma coisa a respeito dos códigos de saúde aqui da China. Vamos ver, né? Porque não faço ideia de quem seja. Mas esse cara tem 1,5 milhão de seguidores. Vamos lá. Na notícia aqui. Ó, aconteceu um fato recentemente onde pessoas, cidadãos chineses, queriam protestar na província de Henan, acho que é Henan que pronuncia. Renan. Por quê? Porque está acontecendo uma situação lá onde 4 grandes bancos tiveram as suas contas bloqueadas. O governo Não eram 4 grandes bancos, eram 4 bancos pequenos. Que até onde eu sei tinha uns 2 ali que estavam tentando dar golpe nas pessoas. E aí o governo bloqueou e 1 ou 2 desses banqueiros já está preso, inclusive. Aí o governo está falando aí de um plano para devolver o dinheiro das pessoas, porque muita gente ali está protestando porque não podia sacar o dinheiro deles, né? Então, mas não era 4 grandes bancos. 4 grandes bancos é o Banco da China, o ICBC, o HSBC. O governo chinês bloqueou esses bancos por um fato lá que eles disseram que, né, É, esses bancos desrespeitaram algumas regras e as pessoas que têm dinheiro nesses bancos simplesmente não conseguem mais retirar o dinheiro. Ou seja, foi a o que eu pessoa falei. está sem acesso a dinheiro. E daí vários cidadãos foram até a província lá de Henan para protestar, né, para chegar lá na frente da instituição que regula os bancos para protestar. Só que quando eles chegaram nessa cidade, os códigos, os QR Code deles, que é relacionado à Covid-19, todos tinham mudado para vermelho. Ai, que coincidência, né, gente? Eles chegaram lá, não puderam entrar na cidade, foram todos barrados, colocados em isolamento, né, porque eles estavam, teoricamente, com Covid, foram colocados em hotéis, alguns em algumas faculdades, escolas, e no dia seguinte foram mandados de volta para as suas respectivas cidades, tá bom? Então, basicamente, o que o governo fez foi, essa galera tá indo para lá protestar, então beleza, mete covidão aí para todo mundo, e agora a gente vai pegar esse pessoal e vai mandar ele de volta, e é claro que essas pessoas já estão marcadas, né? Porque você tem um controle de todas as pessoas que você quiser. Todo cidadão tem que ter esse QR Code no celular. Então, agora Isso aí aconteceu mesmo. Essa parada aí aconteceu mesmo. A galera foi lá protestar e aí teve gente que não conseguiu nem sair da estação de trem. Porque com o código vermelho não dá pra sair, né? Simplesmente. Porque tem que mostrar normalmente uma pessoa quando vai entrar na estação de trem de partida e quando vai sair da estação de trem de destino, tem que mostrar o código. E aí, se tiver vermelho, não vai deixar. E aí aconteceu mesmo. Mas assim, a China tem um nível de autonomia muito grande localmente. Eu acredito que isso foi decisão local e não decisão do governo federal. Porque se fosse do governo federal, o povo estava queimando coisa aqui já, tocando fogo na rua. Em Pequim, eles tentaram implementar vacinação, um passaporte de vacinação para acessar locais públicos, como museu, cinema, transporte público, etc. Durou 24 horas, porque as pessoas protestaram pra caramba. Que por algum motivo tem muita gente aqui que não quer tomar vacina. E muita gente, assim, é, se a gente falar em porcentagem, não é muita gente, mas se a gente falar em número absoluto, sempre é porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, se esse negócio dos códigos fosse nacional, fosse do governo federal, o povo tava tocando fogo em carro na rua aqui. Então, isso aí deve ter sido erroneamente, claro, né? O governo não deveria ter feito, mas local lá. Que não é a justificativa porque não deveria estar acontecendo. Então agora a China tem uma forma muito mais efetiva de controlar as pessoas do que ela tinha antigamente. Ela já tinha o Social Credit Score, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso aqui, que é uma outra forma de você dar um crédito. De novo isso aí, cara, 2022 e tem gente falando desse crédito social ainda. Vou ter que achar o vídeo desse cara para poder comentar. Não dá para ser feliz, né? Eu tô há 2 anos e meio fazendo vídeo pra internet sobre a China e tem cara ainda falando sobre crédito social. Crédito social para os cidadãos, eles são medidos, tem pontos, e isso impede você de fazer alguma coisa ou te dá vantagem para fazer algumas coisas. E é um negócio bem Black Mirror mesmo. Mas esse foi um fato que aconteceu recentemente, e daí as pessoas, não só as pessoas que foram. É engraçado que o cara tá falando da China e mais de Hong Kong. Isso aqui é Hong Kong. Esse estilo de ônibus aí, o ônibus double deck, né, que
que sobrou dos ingleses, isso aqui é a parte ocidental de Hong Kong. Então, sobre o crédito social, existia uma ideia de ter um sistema de crédito social na China, inspirado no sistema de crédito dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, eles não tiraram a ideia do bolso e falaram, olha, a gente vai fazer isso aqui. Então, eles olharam para os Estados Unidos, a forma como eles usam, porque eles, nos Estados Unidos tem essa ideia de que o sistema de crédito deles é só para dinheiro, e não é. Porque avalia cor de pele, avalia orientação sexual, avalia um monte de coisa. Então, não é só para dinheiro. Um outro ponto interessante é que a Itália lançou um sistema de crédito social mês passado, ou junho ou julho, uma coisa assim. E aí nada acontece, não existe esse, nossa, meu Deus, Black Mirror, que horrível. Por quê? Porque é um país branco rico. Simples. É a mesma coisa que a China. É um sistema de crédito que é mais como um sistema de confiança, para a gente saber quem a gente pode confiar. Simples. Essa é a ideia. Mas se é na China, é uma coisa negativa. Se é na Itália, é uma coisa positiva. E isso acontece direto. Tá rolando aí as inundações grandes na Coreia do Sul, morreu bastante gente. E aí vai ver lá as notícias, é uma tragédia, porque recorde de chuva na Coreia do Sul. E, pô, acontece. Porque acontece, né? Essa mudança global que a gente está tendo aí do aquecimento global, tal, acontece. E na China também tem inundação, teve inundação esse ano, e aí as notícias são: as cidades chinesas não estão preparadas, o governo não estava preparado, porque o governo foi lapso e não se preparou. E choveu muito mais na China do que o que está chovendo agora na Coreia do Sul. Mas se é na Coreia do Sul, é uma tragédia que eles não podiam controlar. Se é na China, é culpa do governo. É sempre assim. A China é o país que, se não é o país que mais, é um dos que mais refloresta no mundo. Aí sempre vem mas a que custo? China está curando câncer mais rápido que todo mundo, mas a que custo? Os chineses estão se tornando cada vez mais inteligentes, mas a que custo? É sempre assim. Eu tenho um fio no Twitter só postando essas coisas, essas notícias que deveriam ser notícias positivas, e a mídia retrata como se fosse olha que coisa horrorosa, né? Os caras estão curando câncer mais rápido. Isso do crédito social, além de ser uma mentira, porque nunca foi implementado aqui, é mais um exemplo. Na Itália, país branco, rico, não, ok, é só um sistema de confiança para as pessoas poderem saber em quem confiar na internet. Na China, não, é para controle social, autoritário, imagina, isso aí é só para o governo. Essa ideia surgiu, se não me engano, lá para 2014, 2015, eu tenho um vídeo explicando detalhadamente sobre isso. Vai lá no meu canal e assiste. E nunca implementaram. Um dos motivos que eles nunca implementaram, porque a China, como eu falei, tem um nível de autonomia muito grande localmente. E aí o que é que acontece? Eles não conseguem padronizar tudo e ter uma coisa só por país inteiro. Inclusive, o meu código aqui, que não dá para ver, acho, que tem um código QR Code aqui, que é o meu código verde, é o meu código de Jiangmen, na cidade onde eu moro. Se eu for para Shanghai, eles usam um código diferente. Se eu for para Henan, eles usam um código diferente. Se eu for para Wuhan, eles usam um código diferente. Nem esse código é nacional. Então, o meu teste de Covid daqui não vai aparecer no código deles lá. Isso gera um problema bem grande para quem viaja muito. Então, se nem isso funciona, não tem, sistema de crédito social não existe. Eu sei que existem iniciativas locais, igual que a Itália está fazendo, e é só. Não tem nada a nível nacional, não tem um sistema nacional de crédito social. Isso é uma história que inventaram, como várias que inventam sobre Coreia do Norte. E tá aí até hoje, 2022, o cara com 1,5 milhão de seguidores repetindo essa asneira. Que foram até o local, mas muitas pessoas dessa cidade, originária de onde as pessoas saíram, tiveram os seus QR Codes mudados para vermelho, porque eles sabiam que era aquela região que a galera está. Eles verem o tamanho do buraco. E aí os cidadãos estão falando, né, que o governo está colocando algemas digitais, está se aproveitando desses QR Codes e basicamente bloqueando quem eles querem, quem está contra o governo. Tem
Uma outra declaração aqui na notícia, que menciona aqui que uma moradora de Pequim, chamada Guohui, ela falou que depois ela comprar um remédio para resfriado na farmácia, que agora exige, né, uma carteira de identidade na China, então ela tem que usar esse QR Code. Agora exige a carteira de identidade na China? Como assim, cara? Todo mundo tem RG? Como assim, cara? Eu tinha RG no Brasil quando eu tinha 8 anos de idade. Como assim agora exige a carteira de identidade da China? Tá doido? Esse QR Code, tudo que você faz, você tem que passar esse QR Code para o governo saber o que você está fazendo. Ela disse que ela comprou um remédio, né, para resfriado, e aí ela teve, de repente, o acesso dela foi negado em todos os locais públicos. O estado do QR Code dela mudou de saúde, e aí ela recebeu uma mensagem proibindo ela de ir a locais públicos, colocando a exigência para ela fazer um teste de Covid-19, então acho que mudou para amarelo, né, o código dela, e além disso, o smartphone começou a pitar fortemente, e aí as pessoas começavam a sair de perto dela. Então, basicamente, porque ela foi na farmácia e comprou um remédio de resfriado, que não se sabe se seja lá o que for, ela foi punida, digamos assim. Então, esse é o nível de controle. Né? Peraí que agora eu vou ter que... Ah, não. O cara tá dizendo que a mulher foi na farmácia porque precisava de um remédio para gripe. E aí mostrou o código dela e rastreou que ela estava com gripe, etc. E por algum motivo, ok, ela tem Covid. Então, eu tive a inflamação de garganta. Estava com febre, precisei comprar termômetro, um monte de remédio. Isso aqui, ó, eu fui na farmácia, eles me deram tudo isso aqui. Tudo isso aqui de remédio. Tudo isso aqui de remédio. O meu código não mudou para amarelo, nem para vermelho. E aí? Evidência anedótica conta? Uma pessoa falando que, não, eu fui em Pequim comprar um remédio e aí meu código mudou. Beleza, eu fui e comprei tudo isso aqui de remédio e nada aconteceu. E aí? Porque esse cara, assim como a maioria, eles só leem essas notícias, mas eles não tentam entender como realmente as coisas funcionam. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, assim, pouca gente se importa. Cidade maior tem um controle maior. Mas normalmente o que acontece é, quando a gente vai a algum local público, como um shopping, como cinema ou estação de trem, a gente só mostra o código. Eu não sei se vocês conseguem ver por causa do brilho, porque tem... Deixa eu ver aqui. Talvez agora dá pra ver. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver, né? Tem um brilho muito alto. Bom, enfim, a gente só mostra. Não existe uma leitura. O 72 é 72 horas que eu fiz o último teste de Covid. Mas não existe uma leitura. Não tem um equipamento para escanear o meu código. Então, se eu vou na farmácia para comprar todos esses remédios, eu só mostro isso aqui para a atendente. Ela não vai ler o meu código. Isso não existe. Sim, para não dizer que não existe, eu fui em uma estação de trem que agora tem uma maquininha para ler. Porque, como eu estou falando, a maioria dos locais é uma pessoa, é um ser humano. Então, às vezes demora, porque a pessoa tem que ver todo mundo que está passando. Né? Então, agora, nessa estação de trem, tem uma maquininha que lê o código e te autoriza a sair da estação. Mas o que ele está dizendo não faz sentido, porque eu nunca vi em farmácia, eu nunca vi em local nenhum aqui, alguém escaneando o código para atrelar a informação do código a todos os remédios que eu comprei. Eu nunca vi isso. Meio que dá para ver agora de lado, dá para ver. Dá para ver o código. Eu nunca vi. O que ele está falando, eu nunca vi. Eu estou na China desde antes da Covid começar. Como eu falei, eu só vi isso numa estação de trem. E, não é verdade. Não tem como saber que eu comprei tudo isso de remédio pelo código. Eles têm como saber pelo ID, pelo RG ou pelo meu passaporte, porque tem que informar aqui. É outra parada. E aí eles conseguem saber. Mas isso não está atrelado no código em si. Porque não tem uma leitura do código. Eles sabem que eu comprei esses remédios porque eles têm que informar lá o meu documento quando eu compro os remédios na farmácia. E é isso. Né? Que a tecnologia
pode dar para governos. A gente está vendo uma coisa real acontecendo. Isso porque a gente não tem muito acesso a todas as informações. A gente tem que considerar que a gente recebe uma parte das informações em relação a isso. A gente sabe que na China tudo é controlado. O WeChat, que é o WhatsApp deles, é monitorado pelo governo. Toda e qualquer rede social que existe na China, o governo tem que ter um backdoor, ou seja, ele tem que ter acesso a tudo que está rolando lá dentro. E agora... É interessante o cara apontar isso aí, né? Porque eu vou voltar àquela coisa de o que os Estados Unidos faz é ok e a China faz não é ok. Semana passada, o Facebook liberou mensagens privadas entre uma adolescente de 17 anos e a mãe dela pro governo de Nebraska, acho que é Nebraska, que elas estavam discutindo sobre aborto, que a menina precisou fazer um aborto. E agora a menina foi processada. O Facebook, a empresa privada trabalhando com o governo estadual, liberou mensagens privadas entre as duas. Mas aí tudo bem. Você não vê a mesma reação, né? Não, a China controla tudo. Os Estados Unidos literalmente faz isso. Os Estados Unidos literalmente trabalha com todas as redes sociais para conter esse tipo de coisa. E é tão pequeno que os caras estão trabalhando com a rede social para processar uma adolescente por causa de aborto. Mas se é na China, não, meu Deus, tá vendo o governo autoritário? Por que os Estados Unidos não é um governo autoritário, então? E não é que eu estou largando o argumento aí, normalmente os bolsonaristas fazem. Eu estou tentando mostrar que os Estados Unidos bem faz isso e não existe essa mesma reação. Só um é ruim. Se o que a China faz é ruim, os Estados Unidos faz também é ruim. Se os Estados Unidos é bom, a China também deveria ser. Mas é o comunismo. E agora com esses QR Codes é um novo nível de controle social. Tá? A gente já se mostrou que a China está usando isso para qualquer outra coisa. Ah, você está dando um problema? Toma, pode ser caso acabou a festa. E é uma coisa acabou a festa. Dificilmente, gente, esses códigos vão vão parar de ser utilizados. Isso vai ser agora pro resto da vida. A China vai deixar isso aí mesmo, tendo controlado a Covid e tudo, isso vai continuar para sempre. Por quê? Porque é uma forma muito efetiva de você ter controle de cidadão por cidadão. Fonte, não sei, tirei da bunda, né? Porque falar que a China vai manter esses códigos é um desconhecimento muito grande, como eu falei. Essas pessoas não sabem como funcionam as coisas aqui. O povo vai protestar, o povo vai cair matando. Simples. Como eu contei ali, Beijing tentou colocar um passaporte de vacina, não durou 24 horas. Então não é assim que funciona a China. E esse aplicativo no caso, ele rastreia todas as suas compras na internet, ele rastreia aonde você foi, aonde você está, é basicamente um GPS acoplado ao seu celular, onde o governo tem acesso a tudo. Esse cara tem 1,5 milhão de seguidores num canal de tecnologia e me fala uma asneira dessa. Não é um aplicativo. A gente não tem um aplicativo no celular. É dentro do WeChat, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui o meu WeChat normal. Eu só mudo aqui a telinha, pronto. Tá o código. Ou então é dentro do Alipay. Ou então eu pego a minha câmera e escaneio o código na entrada de um hospital, na entrada do shopping. Não tem aplicativo. Então não existe isso de rastreia todas as suas compras. Pelo amor de Deus, é simples achar isso. E ele fala como se nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, as empresas já não trabalhassem em conjunto e rastreando tudo. E é tão ridículo que eu falo sobre... É basicamente PS lado ao seu governo tem tudo e sabe tudo que você está fazendo. Todo celular hoje tem GPS. O que esse cara tá falando? Tá vendo como é fácil ter 1,5 milhão de seguidores falando de tecnologia? É como se tivesse um GPS atrelado no seu celular. Todo smartphone tem GPS. E aí? Ah, não dá pra ser feliz, né? O domingo de manhã, ter que ver o cara falando uma asneira dessa é triste, né, gente? Sabe, o que você comprou, o que você fez na internet, com quem você falou. Não sabe nada, cara. Então, vocês já podem ter uma ideia, né, de o nível de controle que esse novo QR Code deu aí pro...
Não sabe nada, porque, como eu falei, não é um aplicativo. Não é um aplicativo. Governo chinês, né, gente? E daí você pode até falar, ah, mas veja bem, isso é muito efetivo, afinal de contas você consegue controlar a pandemia de uma forma muito efetiva. Realmente, Né? se for pensar, efetiva até talvez seja. Mas é claro, né, galera, que essa ferramenta não ia ser utilizada só para esses fins. Claro que Né? não. A gente está vendo que realmente o objetivo final acaba sendo controle em massa. Começa, beleza, você tem ali o controle da pandemia, porque você consegue ver realmente, né, os focos e tal, isolar cidades, que a China está fazendo Isso é Xangai, bem acho. autoritária, o que não é estranho, a gente sabe que a China, no governo, como a gente já falou, é um governo autoritário, mas É um governo autoritário que recebe mais de 1 milhão de sugestões por ano, que são todas analisadas pelo governo, claro que não manualmente, né? E várias delas acabam se tornando leis. Sim, mas é um governo autoritário. Que ouve o povo, mas é autoritário. Mas, no final das contas, a ferramenta se mostrou útil para uma outra coisa que, no final das contas, o Covid fica em segundo plano. E é isso A aí. Covid. Então, fica aí uma demonstração de uma situação de Black Mirror de verdade que está rolando na China. Acho legal o cara fala de Black Mirror e a imagem nem é da China mais. Black Mirror, meu amigo, é os Estados Unidos usando aquele robô da Boston Dynamics para caçar imigrante que cruza ilegalmente a fronteira. Isso é Black Mirror. É os Estados Unidos usando o drone para matar gente desde 2008, alguma coisa assim, 2009. Isso é Black Mirror. As pessoas que nunca vieram aqui, que não convivem aqui ou não convivem com gente que mora aqui, têm uma visão muito errada do que é a China. Mas muito errada. É um absurdo. Eles acreditam piamente que a vida aqui é extremamente controlada por todo mundo. E não é, como eu falei. Não é, eu fui na farmácia, eu comprei essa montoeira de remédio aqui e nada aconteceu. Meu código tá ali, verde. Fui trabalhar no outro dia, tudo certo. Todo mundo, esse controle do governo é só estando aqui mesmo para ver os jeitinhos que a gente chama de jeitinho brasileiro, os jeitinhos chinês nas paradas que os caras fazem, para saber que o governo não controla tudo. Até porque não tem como, é 1,4 bilhão de pessoas. Eu me divirto.